Então, como fica muitos e muitos anos em contato com essa água, desse solo extremamente fraturado, ela vai ganhando as propriedades medicinais, ela vai ganhando, né, todas as propriedades das águas. Minerais, né? Exatamente, minerais, exatamente. Então, e aí, o que acontece? Para cada, vamos lá, 33 metros de solo que essa água abaixa, ela ganha 1 grau de temperatura. Como ela ganha 1 grau de temperatura e ela, na verdade, vai abaixando cada vez mais, quando ela chega mais ou menos a 100 graus, né, ela volta para o seio da terra, tá? Em forma de água minero-medicinal. Bom, então estamos aqui para mais um episódio do Comunica e hoje um episódio especial. É um episódio, eu sou clubista, sou clubista mesmo, vou ser clubista no começo principalmente porque a gente tem que aproveitar a prata da casa e não existe mais prata da casa do que a prata da própria casa. Então hoje a gente está aqui com a minha mãe, né? Então, minha mãe, Geni Fraia, ela vai se apresentar já. Prazer. Mas então eu trouxe hoje a minha mãe para falar sobre um tema que permeou sempre muito a minha vida colateralmente, né? Eu sempre ouvi falar muito disso porque estava dentro de casa e a vida da minha mãe girou por muito tempo em torno de esse assunto, né? Permeou a vida por muito tempo, que é uma coisa inclusive muito importante para a cidade, que é o termalismo, né? Então, são as águas que envolvem a nossa cidade, há próprias termas, né, espaço físico, né, então, enfim, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, para o pessoal saber o que é, porque muita gente conhece o ponto turístico termas, mas por que isso existe, por que isso está plantado no meio da cidade, aí já é outra história. Então, se apresenta para as pessoas, conta por que você vai falar sobre isso também, né? Olá, meu nome é Geni Fraia, eu fui professora na Universidade na Católica aqui de Minas Gerais, de Poços, né, Campus Poços de Caldas, que é a PUC, né, e uma das disciplinas que eu dava era termalismo. Então, o termalismo é um assunto bastante interessante, como o Guilherme comentou, é um assunto que, na verdade, nós temos essa especificidade aqui na cidade, não é uma coisa muito convencional, né, não são raras as cidades dentro do Brasil que têm águas termais, e elas são extremamente interessantes sob todos os ângulos, né? Em especial a respeito das curas, porque elas são como se fosse uma medicação natural que atua em diversas patologias, né? Então, vai desde problemas reumáticos, artrose, né? Problemas respiratórios, problemas de pele. Então, assim, as águas termais, elas são uma opção, né, de tratamento bastante eficiente, bastante interessante e natural. Então, isso é uma coisa também que chama bastante atenção, porque os efeitos colaterais praticamente nenhum, desde que bem usados, né, dentro do tempo que deveria ser especificado e é especificado. Então, é um recurso aí que a natureza nos fornece, né? Por que tem as águas termais em Poços de Caldas? Então, vamos lá, agora vamos começar a entender um pouquinho o que é isso. Bom, as águas termais, elas se formaram porque, assim, na verdade, Poços, né? Ela tem uma característica diversificada de algumas cidades próximas às nossas aqui, como São João da Boa Vista, Andradas e etc., que foi o seguinte, o nosso solo aqui é um solo, como de toda a região do entorno, bastante antigo, né, de mais de 2 bilhões de anos.
Porém, há uns 60 milhões de anos atrás, teve uma intrusão. Uma intrusão é, na verdade, como se fosse uma erupção, né, nessa nossa região. E isso fez com que surgisse... Vulcão, lava? Não, calma, Não. calma. Isso fez com que surgisse como um efeito colateral dessa, né, dessa saída assim no solo, as águas mineromedicinais. Bom, fala-se muito que Poços é uma boca de um vulcão. Na verdade, não é. Assunto polêmico. Não é. Tivemos vulcões aqui? Sim, claro, porque as águas mineromedicinais também vieram originadas disso. Porém, são pequenos vulcões, né? Não um vulcão único, não um vulcão com uma boca de 30 quilômetros quadrados, né? Porque se isso fosse real, muito em toda a região e por muitos quilômetros nós teríamos remanescência de lavas vulcânicas. E isso não é verdade, tá? Então, qual região que pega? Pega Poços e Caldas. Pocinhos, né? E Pocinhos do Rio Verde, né? Caldas, porque Pocinhos do Rio Verde está dentro de Caldas. O veio da água termal. Exatamente. Ele vai de Poços então, a Pocinhos do Rio Verde. Então, essa região, de fato, foi favorecida, teoricamente, pelas lavas do vulcão. Então, na verdade, nós tivemos vários pequenos vulcões que estão todos extintos há milhões de anos, então também não corre risco de ficar tendo novas erupções, né? Porque as pessoas às vezes acham que, né? E acabar o podcast. Exatamente. Acabou o podcast. Acabou o podcast, não vai ser isso aí mesmo, não, então tudo certo. E aí o que acontece, né? Em função disso, o nosso solo, como teve essa erupção, o nosso solo ficou muito fragmentado. Então, se nós tivéssemos uma lupa para enxergar o que tem embaixo da nossa terra aqui, nós teríamos vários veios, várias fraturas de rocha na terra, né? E aonde há infiltração da água. Essa água, ela fica muitos anos lá embaixo, fazendo o quê, né? A gente tem um nome bonito até, eu vou falar o nome, depois eu vou explicar o que é, lixiviando. Então ela vai pegando as propriedades dos minerais que estão nessas rochas e nessas pedras no solo, no subsolo, né? Então, como fica muitos e muitos anos em contato com essa água, desse solo extremamente fraturado, ela vai ganhando as propriedades medicinais, ela vai ganhando, né, todas as propriedades das águas. Minerais, né? Exatamente, minerais, exatamente. Então, e aí, o que acontece? Para cada, vamos lá, 33 metros de solo que essa água abaixa, ela ganha 1 grau de temperatura. Como ela ganha 1 grau de temperatura e ela, na verdade, vai abaixando cada vez mais, quando ela chega mais ou menos a 100 graus, né, ela volta para o seio da terra, tá, em forma de água mineromedicinal. Então, até que esse percurso todo aconteça, de abaixar e depois subir de novo, leva-se aí 100 anos, né? Pelo menos. Então, na verdade, nós temos aqui em Poços, tá? Águas hipotermais e hipertermais, né? As águas hipertermais, elas são as águas quentes, que elas ssão quais? Seria a do balneário Mário Mourão, que é do Praça dos Macacos, e a Pedro Botelho, que é o balneário ali das Termas Antônio Carlos, que é a região do Leãozinho. Que a nascente é ali, a nascente é na região do Leãozinho, porém ela é drenada, exato, ela é levada. São 3 bombas, né? Uma manda para as Termas, uma manda para o Palace Hotel e a outra exatamente. Não existe mais, eu acho. Isso. E aí ela vai, então, né? Então essas águas, que são as hiper, elas nascem numa temperatura mais ou menos de 45 graus, tá? Então elas chegam quente nas banheiras, né? Ou nas torneiras, e elas têm muitas propriedades medicinais, muitos minerais nessas águas, em especial, né, o enxofre.
Então, o enxofre, ele tem um cheiro bastante característico, né? Muitas vezes as pessoas vão até o Leãozinho e sentem aquele cheiro, né? Ela tem um cheiro meio de ovo podre, né? Mas ela é extremamente benéfica para a saúde, desde que não seja usado excessivamente, tá? E as águas hipotermais são as águas mais frias, que também são águas medicinais. E que a gente tem aqui a fonte Sinhazinha, a gente tem algumas outras fontes medicinais aqui, que nasce e que vem fria. Ah, mas ela é menos medicinal ou menos mineral do que as quentes? Não, elas também são minerais. O que difere uma da outra? Difere que, como nós temos veios diferentes, fraturas diferentes no nosso subsolo, os locais onde as fraturas são maiores, elas nascem mais quentes. Os lugares onde as fraturas são menores, ela nasce mais fria, porque ela demora mais tempo para sair. Só por isso, tá? Então, elas contêm praticamente a mesma composição. Porém, né, elas têm temperaturas diferentes, tá bom? Mais ou menos a mesma composição que tem nas termas Antônio Carlos também tem no Mário Mourão. As águas são muito similares, né? E do mesmo jeito que você for pegar lá em Pocinhos também. Também. Né? Assim, elas são muito. É mais ou menos parecido. É mais ou menos a mesma coisa. Elas são bem parecidas de composição, tá? Legal. Deixa eu só fazer um parênteses aqui pro pessoal entender. Ok. Então, assim, porque hoje as termas é um ponto turístico. Sim. Então, assim, hoje grande parte das pessoas conhecem as termas. Se a pessoa que está ouvindo já ouviu falar de Poços, provavelmente já ouviu falar das termas, mas como algo puramente turístico. Sim. Mas não foi bem assim que isso surgiu, né? Não é bem não foi para fazer turismo que criaram as termas, né? Não. Então, conta um pouquinho da história, porque a história das termas começa lá para trás. Mas conta um pouquinho, pessoal. As termas, na verdade, ela começou a ser feita em 1928. E foi inaugurada em 1930. Na época, foi feita com o intuito de cura, né? De utilização das águas medicinais como um ponto de cura. Paralelo importante, merchan para Poços de Caldas. Primeiro balneário do Brasil. Isso, exatamente. Antes de qualquer outro lugar. Isso. Nós é jeca, mas nós é joia. Pronto. Ok. Então, na verdade, existe um complexo que é feito pelas termas Antônio Carlos, pelo Palace Cassino e pelo Palace Hotel. Então, na mesma época, foi construído os 3 prédios com o intuito de fazer um polo mesmo de tratamento, de opção das pessoas virem e terem uma melhora de saúde, porque nós também somos uma cidade de montanha, então isso também colabora, né? E aí a gente, por muitos anos, as termas foi usada mesmo como tratamento. Posso só fazer um paralelo aqui? Só para o pessoal entender, porque você falou do complexo dos 3 prédios, Sim. Aí pode ter gente que está se perguntando, mas e aí? Você falou Palace Cassino, Palace Hotel, o que isso tem a ver com as termas? Então, o que é a lógica, né? A lógica é a seguinte. O tratamento termal, ele era um tratamento extremamente caro. O primeiro balneário do Brasil foi as Termas Antônio Carlos, que é daqui de Poços de Caldas, e ele foi inspirado nos balneários europeus. Então era uma técnica que já era muito utilizada na Europa. E aí, então, ou seja, só quem tinha acesso a esse tipo de tratamento era a alta elite da sociedade brasileira. Então, o que acontece? Essas pessoas vinham e faziam tratamentos crônicos, já eu tenho certeza que a minha mãe vai falar um pouco sobre isso, mas eram tratamentos que duravam quase mês, né? Então, assim, vários dias, né? Chegando a um mês de tratamento, vamos falar assim. Já você vai entrar nessa especificidade, com certeza. Mas então o que acontece? As pessoas faziam o quê? Eles traziam a família, então eles precisavam de um lugar onde eles pudessem passar o mês, né? Então se hospedar, que é o Palace Hotel, que é um hotel extremamente luxuoso. Hoje já é um hotel mais antigo, mas mesmo assim dá para perceber que era um hotel de alta classe.
E, além disso, eles precisavam de um lugar para se entreter. E foi aí que veio também o Palace Cassino. Então, o Palace Cassino, de fato, na época ele era um cassino, ele funcionava como um cassino. Além de cassino, tinha bailes, tinha festas, tinha, né? Shows. Então, shows. Então, na verdade, é isso. Então, o complexo, ele foi montado exatamente para quê? Enquanto essa pessoa se tratava em saúde, ela conseguia hospedar ela e a família e entreter a ela e a família. Exatamente. Então, essa é mais ou menos a função desses outros prédios, né? Exatamente. Preconizava naquela época, né, que o tratamento termal ele durasse em torno de 21 dias. Então era isso, de média de quase um mês, e as pessoas vinham e ficavam de fato em função disso, né, e os demais membros da família, lógico, em função de vivenciar as coisas da cidade. Então foi uma fase assim que o cassino estava no auge também, né? Tinha muitas festas, muitas coisas lá, independente dos jogos, e as pessoas vinham para fazer então o tratamento. O tratamento termal, ele na verdade assim, aqui a gente tinha basicamente o tratamento básico, que seria as banheiras, as duchas, as saunas, né, a parte da inalação. Então, tudo isso compõe um tratamento termal. Porém, quando a gente fala de termalismo, isso vai um pouco além das águas mineromedicinais que temos aqui, né? O mar, por exemplo, é um termalismo, né? Então, só para as pessoas entenderem que a gente... Água do mar. A água do mar, ela na verdade é uma das águas mais das águas minerais, né, das águas termais, ela é a mais termal, a mais mineral, né? Então ela tem aí 90 e tantos componentes dentro da água do mar e ela de fato é extremamente interessante. E a gente utiliza outras coisas dentro do termalismo também, como clima, sol. Então, tudo isso, a ambientação era muito importante. Então, por que nós temos tantos parques aqui também em Poços de Caldas? Porque isso também fazia parte da composição da terapia. Então, as pessoas iam no balneário, tomavam os seus banhos e depois iam tomar o sol e o ar nos parques, próximo ao Palace Hotel, na parte de trás. Exatamente. Parque na época acho que não existia. Não existia. Era o parque atrás do Palace ali, que na verdade ela compunha, né, o tratamento. Então, ela na verdade abraça, né, o prédio. Ela está entre os três prédios. Exatamente, né, porque não foi feito à toa. Isso fazia parte do tratamento termal. Né? Então, a fonte que joga água para cima, ilumina e toca a música. Não, isso também não. Essa daí já é mais essa era só para entreter os familiares. Muito bom. Porém, né, a parte do sol, do ar e etc. também faz parte. Então, a ambientação, ela também faz parte do tratamento termal. Né? Então, é um composto. Uma coisa que é interessante da gente pensar, né, trazendo aí já uma coisa mais cientificista um pouco, né, então hoje a gente tem muitos guidelines que embasam, guideline é o nível máximo de evidência dentro da saúde, né, gente, para quem não é da saúde, porque esse podcast não é disso, o podcast é sobre generalidades, então a gente tem que trazer o máximo de acessibilidade para todo mundo. Exato. Mas é isso, guideline então é o maior nível de evidência científica que a gente tem dentro de saúde, né, então... e vários guidelines trazem como terapias complementares, que são formas de tratamento não tradicionais dentro da medicina, o termalismo como sendo, se não a top 1, uma das top 1 terapias complementares que existem. Exato. Hoje até das mais bem corroboradas. O SUS tem como tratamento termal. Se você passa no postinho e o seu médico do postinho, ele pode fazer do mesmo jeito que ele faz a receita lá de pirona, hidratação, casa, ele pode fazer do termalismo. Da gripe. Isso. Ele pode também recomendar, ele pode também escrever lá na receita banho termal, X vezes por semana, exatamente, X banhos. E aí você não paga, porque hoje os serviços lá, se você quer tomar um banho nas termas, custa baratinho, gente, então recomendo, é uma experiência para todo mundo, recomendo, merchan, a Codenge, né, tá patrocinando, brincadeira, a Codenge não tá patrocinando não, mas a Codenge é o órgão estatal que cuida das termas hoje, mas você paga uma taxinha baratinha e você faz o banho, mas se você tem isso em receita, você não paga nada, via então SUS, é de graça, é via SUS. É verdade. O SUS sendo SUS, né, lindo, maravilhoso, SUS, beleza.
Os banhos, eles têm duração em torno de 20 minutos, tá? E a gente não deve, não pode exceder muito, porque 20 minutos, tá? Porque o que acontece, né? Não deixa de ser um tratamento. As águas mineromedicinais, você vai absorver os minerais dessa água, tá? E se você passar muito tempo disso, pode acontecer várias coisas e aonde você talvez não se sinta bem. Uma delas é uma alteração da pressão arterial, tá? Tanto que normalmente, antes da gente entrar para os banhos, a gente afere a pressão arterial, vê se a pessoa tá ok, tá? E depois do banho, afere novamente. Então, isso é um parâmetro para ver se tá tudo ok, tá? Porque tem pessoas porque assim... E esse efeito tido como colateral também, em alguns casos, é proposital. Então, o banho termal, ele era utilizado como forma de tratamento ou de manutenção da hipertensão arterial, né? É porque, assim, na verdade, existem várias indicações para o banho, né? Sim. Então, vamos lá, vamos aproveitar e entrar já nesse hall. Tá bom. Então, as indicações, elas podem ser diversas, né? Vai desde, assim... doenças de pele, é um tratamento, a água, na verdade, principalmente essa nossa água aqui, ela tem como se fosse também uma hidratação, né, de pele, tanto que se você entra ou põe a mão nessa água, você sente que ela é como se fosse meia oleosa, meia, né, então assim, ela tem um efeito excelente para peles em geral, de qualquer maneira, erisipela, problemas de úlcera, dermatites, a parte até de queloides, né, que são aquelas cicatrizes mal formadas, né, exatamente, então alergias em geral e etc. Ela tem, na área reumática, ela é excelente para tudo, né? Então, assim... Traduz reumática para quem não... Isso, então, artrose, artrite, lúpus, tá? Dá pra gente trabalhar tranquilamente com as águas. A parte respiratória também, para quem tem bronquite, renite, sinusite, resfriado, asma, tá? Também é excelente. Tem a parte de inalação, né? Ou até dentro da própria banheira, porque a água também ela tem o vaporzinho, então também faz o efeito, muito interessante. Osteomuscular. Né? Isso, osteomuscular. Cardiogênico. Isso, a parte de pressão arterial, né? Normalmente a água tende a abaixar a pressão arterial. Então, para quem é mais hipertenso, tal, é interessante, claro que não uma hipertensão desequilibrada, mas, né, para as pessoas que já têm um problema, a gente também consegue trabalhar muito bem isso, tá? Então, ou seja, a água, ela vai ter aí várias ramificações nesse sentido e você consegue tratar várias patologias independente, né, do estágio que ela esteja. E pode até ser fator psicológico muito importante, sim, né? ela é relaxante, ela melhora o sono, né? Ela faz com que você se sinta mais disposto, né? Tanto que assim, o que acontece? Como a água ela tem um efeito sistêmico bastante, né, severo, entre aspas, no sentido de rápido e mexe bastante com o organismo, dentro do termalismo a gente fala o seguinte, que após o banho, o ideal é que a pessoa descanse por pelo menos 15 a 20 minutos antes de sair para a rua, tá? Para exatamente estabilizar a pressão, para você também melhorar um pouco, porque você vai sair meio molinho da banheira ou da água, né? Então, para você também se sentir um pouco mais revigorado. Então, isso é uma das coisas que normalmente a gente faz com uma certa frequência, tá? Pedir para a pessoa dar uma descansadinha, tal, antes de sair após o banho, tá? Bom. E pensando assim, no complexo das termas, a gente já falou do banho, aí banho tem o banho normal, gente, que é o banho de imersão, tem o banho pérola, que é o banho que tem as bolhas de ar embaixo, tem o furô, então assim, tem vários tipos de banho, né? Aí tem banho que varia de temperatura, então você pode mergulhar a pessoa na banheira fria, na banheira quente, na banheira fria, na banheira quente, enfim, tem várias coisas assim. Sim. Aí tem as duchas, tem a ducha VIT, que é a da massagem / ducha, né? Você vai estar deitado numa maca,
e a pessoa, o chuveiro vai estar... Alguém te massageando Isso, vai e o chuveiro caindo em cima enquanto a pessoa te massageia. Exatamente. É bom esse trem, viu, gente? É. Fica a dica, hashtag fica a dica. Isso. Você tem a ducha circular, você tem a ducha escocesa. E a ducha escocesa. A ducha escocesa parece uma mangueira de bombeiro, você fica Isso. contra a parede. É. Pode até parecer coisa de manifestação, assim, sabe aqueles caminhão-pipa que joga água na galera na manifestação? E não é carnaval, gente. Tô falando de manifestação porque a pressão é um pouco maior. Entendeu? É a mesma coisa, só que com água termal. Mais ou menos, isso. Você fica de costas pra parede e já tem nas costas. Mas é bom também, faz uma massagem boa. Dá pra fazer via inalação, né? A inalação. E um negócio muito legal que eu gostaria que você falasse um pouco pro pessoal, que é a questão da mecanoterapia. Tá. Porque eu sei que, assim, é uma coisa que tem nas nossas termas aqui, não é uma coisa que envolve o termalismo mais clássico de maneira muito direta, né? Porque não é bem termalismo. Só que tem nas termas. E muitas vezes as pessoas podem ir lá, olhar, bater o olho e falar, ah, que legal, e passar pro próximo cômodo sem saber a importância que é aquilo ali. Até porque a nossa mecanoterapia aqui, se alguém chega de fora meio desavisado, parece uma coisa de tortura. Exatamente. Muito bem conservado. Por sinal. Na verdade, a mecanoterapia, ela foi trazida toda da Alemanha. Esses equipamentos, eles foram desenvolvidos na época da guerra com o objetivo de reabilitação mesmo, né? Então, muitos soldados feridos, muitas pessoas mutiladas, e aí a parte de reabilitação deu um up nessa época para poder tentar recolocar essas pessoas dentro do cotidiano, dentro da vida, do dia a dia e dentro da funcionalidade. Então, esses equipamentos vieram, eles têm... 1927? 28. 27, 28. Isso, os equipamentos são datados de 28. Só que é tão interessante porque, assim, eles fazem coisas que os equipamentos atuais, que normalmente tem nas academias, não conseguem fazer. Não conseguem fazer. Então, assim, é interessantíssimo como eles conseguem trabalhar dissociado determinados movimentos, tá? Então, eles trabalham, por exemplo, tem um que trabalha a parte da cintura escapular, tem um que trabalha a parte do quadril, tem um que trabalha a parte da perna, tem outro que trabalha a parte do braço, tem outro que trabalha... Então, eles são segmentados, isso, porém, todos com funcionalidade. Então, você consegue trabalhar todo o corpo humano, né, em especial dando um enfoque para o segmento que talvez esteja pior naquele momento. E uma das coisas muito interessantes que tem dentro lá da mecanoterapia é um que simula o cavalo tem mesmo. E outro que simula o camelo. É verdade. Ou seja, eles agregam como se fosse a ecoterapia junto com a mecanoterapia. Por animais, isso, né? Porque exatamente, tem um camelo também. Isso. Por quê? Porque isso simula a marcha humana. Então, como simula a marcha humana, eles também melhoram a parte de marcha, né? Então, é interessantíssimo, porque se a gente parar para pensar que em 1928 eles já conheciam o que era. Já sabia. Exatamente. É muito interessante, porque hoje, a gente sabe o que é uma ecoterapia. Mas naquela época a coisa era um pouco mais complexa. Porque assim, tem muita gente que não sabe, a ecoterapia, gente, é a terapia pelo cavalo, né? Então, quando a gente fala assistida, é feita, né? Assistida pelo cavalo. Então, a gente tem as terapias assistidas por animais que entram um rol aí, tem a cão-terapia, silvestre-terapia, que é isso, é usar o bicho, né? Seja ele qual for, como ferramenta terapêutica, né? Para esse paciente. Exato. Então é isso, e aí conta aquele equipamento que tem lá que não veio da Alemanha. Então, o que não veio da Alemanha é assim, tem um equipamento, de fato, que faz parte desse conjunto, porém ele foi feito aqui, no Brasil. Por quê? Porque uma determinada época, o nosso presidente Getúlio Vargas, na época, vinha muito a Poços. Frequentava o cassino, frequentava o Palace, frequentava todo esse complexo. A suíte presidencial do Palace é de fato presidencial. Isso. O presidente de fato ficava muito lá.
E uma dessas vindas foi porque a esposa dele, a Darcy Vargas, estava fazendo uma reabilitação de joelho. Ela tinha tido uma lesão, teve que fazer uma cirurgia e ela veio fazer a reabilitação aqui nas termas, tá? E esse equipamento foi criado especificamente para a reabilitação dela, tá? Então é como se fosse um trabalho de quadríceps, né? Específico para a perna, para fortalecer, né, a coxa, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem um pouquinho, para estabilizar aquele joelho. Então, esse equipamento, ele está nesse conjunto todo da mecanoterapia, porém, ele é o único equipamento que, de fato, não foi feito na Alemanha. Ele foi feito aqui, especialmente para Darcy Vargas. E assim, Getúlio Vargas tem várias passagens históricas do Getúlio aqui por Poços, que eu não vou falar nenhuma delas agora, porque eu tenho certeza que eu vou falar besteira. Então, assim, eu prometo para vocês que eu vou estudar e um dia eu trago um podcast só para falar sobre as passagens históricas importantes Poços Caldense. Faz parte do hall de Funny Facts que a gente vai ter que trazer aqui pro podcast. E aí, legal, e tudo isso continua sendo um equipamento em saúde, né? Então, Sim. assim, tudo isso é usado de forma terapêutica. Hoje, infelizmente, muito subutilizado, né? Já era subutilizado, aí teve uma época que a faculdade entrou Isso. e começou a avivar isso, mas de uns tempos pra cá a faculdade também se afastou um pouco mais. É que, na verdade, o que aconteceu? Houve uma privatização das termas, Antônio Carlos. Estatização, né? Do Estado agora. Não é e aí, a partir daí, a universidade saiu das termas e hoje ela está apenas no Mário Mourão. Então, aí a mecanoterapia parou praticamente de ser utilizada novamente. Tá? E aí, é uma assim, pena. mas eu ia puxar esse assunto por quê? Porque eu queria, você no comecinho desse episódio, você falou sobre a questão da faculdade, você chegou a falar sobre a matéria de termalismo. Isso. A matéria de termalismo, ela é uma matéria muito peculiar dentro da faculdade. Bom, primeiro assim, vamos falar dentro que é a do curso de fisioterapia. Isso. Então, assim, dentro do curso de fisioterapia, o termalismo, na verdade, é um diferencial do nosso curso específico de Poços de Caldas, tá? Então, como a gente tem as águas termais aqui, nós acabamos colocando isso dentro, porque a fisioterapia nada mais é do que você tratar com recursos naturais, né, as patologias. Então, como o termalismo é um recurso natural, nada mais óbvio que a gente pudesse incorporar isso dentro da fisioterapia, tá? Então, nós fomos meio que pioneiros nesse sentido, tá? E colocamos uma disciplina para os meninos aqui, dentro da faculdade, que trabalhasse com as águas e com a parte de termalismo. Tem muitos cursos hoje no Brasil que tem isso? Alguns, agora já tem alguns. Já tem alguns. É. Mas na época? Na época não. Nós foi o primeiro curso. Então, conta um pouco isso pro pessoal, porque afinal de contas você foi a primeira coordenadora do curso de fisioterapia, né? Você montou o curso de fisioterapia. Como é que surgiu a matéria dentro do curso? Já foi desde a implantação ou não? Foi. Então, assim, como que é? Na verdade, assim, eu montei o curso de fisioterapia aqui em Poços de Caldas e o meu pai era uma pessoa que ele era um engenheiro de Minas, né? Ele teve um papel bastante importante no conhecimento não só das águas, mas também dos minerais em geral aqui da região. E eu aproveitei esse gancho, né? E surgiu, então, na época, a possibilidade da gente trabalhar com o termalismo, explorando, então, como um recurso natural. Então, nós já colocamos desde o início, o curso, quando foi aprovado já pelo MEC aqui, ele já continha o termalismo. Desde a implantação. Né? Desde a implantação. Diferentemente, porque assim, nós começamos o nosso curso aqui na PUC Poços de Caldas, na mesma época que a PUC Belo Horizonte, que é a PUC Minas de Belo Horizonte. Porém, a PUC Minas de Belo Horizonte não tinha o diferencial do termalismo, porque lá eles não têm. Jeca, mas nós é joia. Exatamente. Então, a vertente lá foi para outro viés, diferente do nosso,
né? Então, assim, apesar dos cursos terem sido criados ao mesmo tempo, mas nós respeitamos a regionalidade de cada local. Então, a nossa regionalidade aqui chamava pelo termalismo, e lá eles trabalhavam mais na área da comunidade, de outras áreas. Saúde pública e tudo mais, isso. Exato. Legal. E aí, então e essa matéria ainda existe, né? Ainda sim, tá ativa no curso, até hoje. né? Faz claro. parte da grade curricular. É um diferencial do curso. É um diferencial do sem curso. Dúvida. Legal. E conta, assim, eu tenho certeza que você aposentou faz 5 anos? 6 mais anos. ou menos, 6 anos. Mas então você ficou 20 anos. Quase 20 anos. Você fundou o curso, você estava grávida de mim, né? Então, exato. Né, pra quem lembra de matemática aí, já faz matemática. E aí, então, você ficou 20 anos à frente à frente do curso, não. Não. Você ficou 20 anos atuando dentro da matéria de termalismo, geralmente. Sim. Maior parte dos anos, né? Porque pode ser que outros anos assumiram outros professores. Não. Você ficou os 20 anos. Assim, era eu e mais uma professora, mas eu era concursada nessa disciplina e eu mantive até o final o termalismo. Tá. E aí, o que eu queria que você trouxesse pra gente? Alguma história que te marcou frente ao termalismo? Alguma história ou frente à experiência de algum aluno, mas principalmente se você tiver algum caso legal para relatar de paciente mesmo, de alguém, de alguma evolução que te marcou, de algum paciente, de algum tratamento que te marcou. Nós fizemos vários, como o termalismo era uma coisa muito nova ainda, em termos de conhecimento mesmo, porque não existiam universidades com estudo de termalismo. Então nós trabalhamos muito em termos de pesquisa dentro da área termal, né? E a gente fazia os trabalhos de conclusão de curso, né, que seriam os TCCs dos alunos, com pesquisas mesmo em cima das águas mineromedicinais. Então, a gente teve casos muito interessantes de sucesso, assim, né? Nós tivemos o caso de uma pessoa que teve uma queimadura, fez um queloide pós-queimadura, e nós tratamos só com a água mineromedicinal e a evolução foi linda, assim, né? Praticamente zerou, né? A parte de queloide desapareceu praticamente total, né? A pele se reabilitou extremamente. Então, assim, na área respiratória tivemos muito sucesso com vários pacientes, né? A parte cardíaca, que você comentou, foi bem legal também. E a parte de mobilidade em geral. Osteoarticular, a gente teve pesquisa de todas as maneiras, né? Joelho, coluna, mãos, né? E todas as coisas que vocês podem imaginar nesse sentido. E foi muito interessante. A gente tem muitos trabalhos relatados, muitos trabalhos publicados. Então, assim, é uma coisa que dá para vocês, se alguém se interessar, né? E ler, pesquisar tranquilamente. Tem muita coisa aí hoje em dia. Tem alguma coisa que você acha que é legal pro pessoal que quer saber mais sobre isso, além de, obviamente, né, gente? Obviamente, ir nas termas e tomar um banho, porque não existe maneira melhor de você experimentar. Uma curiosidade, a piscina do Palace, não. Do Palace Hotel. Isso, dentro das termas tem uma piscina também, mas a piscina do Palace Hotel é de água mineromedicinal. A do Xisana. Tá, a do Xisana também. E nós temos... É um condomínio de poços. Isso, e as torneiras também de água lá do Palace Hotel são todas também mineromedicinais. Ou seja, se você ficar hospedado nesse hotel, você consequentemente estará sendo beneficiado pelas águas mineromedicinais. Outra coisa, gente, vamos lá, tem aquelas... Vai na farmácia, dá uma pesquisada naquela parte de importado, sabe aquela parte que geralmente você evita passar perto, principalmente final de mês, isso, né? Você passa, que é aquele negócio lá, qualquer coisa que você frasquinho assim, pequenininho. Isso. Mas você faz lá, frasquinho menorzinho que tiver. Não, brincadeira, não necessariamente o menorzinho. Mas principalmente assim, geralmente é um frasco igual parecido com desodorante spray. Tem muito frasco de água termal.
E aí, não é gente, só frasco, né? Tem sabonete, tem sabonete, tem muita termal, coisa à base de água termal. E Aí fica o convite. Se você tá pensando em ir na farmácia e comprar uma água, faça o seguinte: compra uma viagem para Poços de Caldas, vem pra cá e traz um galão de 20 litros de água no carro, já pega 20 litros d'água, porque é de graça, pode pegar, tá tudo certo, ninguém vai achar ruim com vocês. Pode pegar lá na praça, na Praça dos Macacos, pode pegar lá, não tem problema. Só que aí é o seguinte, só não usa em grande quantidade, né? Não é isso. Não é isso. Não é igual. Não tem nada a ver. Gente, eu tentei trazer vocês pra Poços de Caldas. Não, na verdade é o seguinte, engarrafar a água da fonte, do Leãozinho ou qualquer coisa, ela, na verdade, acaba perdendo, depois de algumas horas, o efeito... Achei que você ia falar que era crime ambiental. Eu ia falar, nossa senhora, eu falando, não, então tá bom, se for só perder o efeito, tá tudo bem. Exato. Assim, na verdade, ela dura algumas horas, porém, ela perde o efeito. Assim, ela não perde todos os minerais, óbvio que não, mas ela não tem o mesmo efeito se você utilizar dentro do balneário ou no próprio fontanário, que seria o Leãozinho, tá? Então, assim, tem muita gente que leva para casa um garrafão, mas etc. E essas da farmácia? Então... Ótimo, então vocês já entenderam que toda vez que vocês quiserem comprar água termal na farmácia, eu vou voltar o meu convite. Vocês pagam a viagem, vem pra Poços, usa. Se quiser levar na garrafinha, não vai ter utilidade igual a da farmácia, pelo jeito. Não. Nossa, olha isso, eu falando isso aqui, já bate a medley aqui na minha porta com a notificação. Na verdade é assim, elas mantêm, porque o que acontece? Ela é classificada como água mineral medicinal, né, com um X de conteúdo de... Não, claro. E outra coisa, tem conservante, tá no recipiente adequado, na garrafinha PET. Isso. Então, sim, né, tem uma diferença. Ela mantém, claro, óbvio que sim, né? Então, mas essa... eu fiz uma brincadeira, mas de fato é verdade, gente. As pessoas antes, hoje em dia, esse tratamento, ele é muito... acessível. E é bom assim para espinha, é bom para tudo, gente. Olha, tão qualquer crônicas, coisa. Tão graves, talvez. Ela é cicatrizante, a água é extremamente cicatrizante, né? Isso é por exemplo, uma coisa que a gente indicava muito, né? Eu acho que eu falei isso aqui em algum outro momento, mas eu sou acadêmico de medicina, né? E no estágio no PSF, muitas vezes a gente indicava muito para quem tem pé diabético. Isso. As feridas de pé diabético tem muita dificuldade para cicatrizar, ir lá e banhar uma vez por dia na água termal. Eu vou falar uma curiosidade, que não é exatamente daqui, mas das águas do mar, até das águas. Quando a família real chegou aqui no Brasil, em 1808, ninguém usava o mar, né? O mar aqui era usado apenas para transporte, então só através de barcos, né? Ninguém utilizava entrar no mar, isso não existia. Aí, em 1810, Dom João VI teve um problema sério na perna de circulação por conta de uma picada de inseto, sei lá do que foi na época, né? E inflamou. Brasil em 1900. Pronto. Hoje já tem mosquito para danar. Você imagina naquela época. Então, e inflamou. E aquilo não cicatrizava. E aí, como o médico real tinha vindo junto, né, na comitiva, e eles já conheciam, né, o efeito das águas medicinais, foi então recomendado para que Dom João VI se banhasse todos os dias no mar, né? Isso na época era né? Então cada vez que ele ia para o mar, juntava aquele mundaréu de gente em torno para assistir, para observar e etc. E a partir dali é que o mar começou a ser liberado para os banhos. Tá? Então, assim, foi implementado o mar como um local que poderia ser utilizado, exatamente, a partir daí. Apesar que Dom João VI odiava banho, odiava entrar no mar, odiava tal. Então ele ia como se fosse um barrilzinho assim, ele ia dentro
E aí tinha um buraco nesse barril, entrava a água do mar dentro e que ele permitia que molhasse só as pernas dele, que era o que precisava ser feito, e aí tiravam ele de lá de dentro depois. Então ele mesmo não tinha muita coragem de entrar, mas aí a família real começou, e aí as pessoas começaram a entender. Naquela época ainda existia muito aquela coisa do mar, do monstro, né? Então é por isso também, gente. Então tem toda essa, tem toda essa coisa uma... meio mitológica. Isso, assim, exato, E a partir daí as águas começaram a ser mais difundidas, tal, porque de fato, né? Agora, nós temos histórias aí bem interessantes nesse sentido. Os bandeirantes, né, 1540... Acontece primeiro que depois eu quero saber se uma outra é verdade. Eles já tinham uma noção das águas minerais. Como que eles descobriam essas águas, né, andando pelo Brasil? Eles descobriam porque eram locais onde os animais e eles próprios se banhavam e percebiam que ou cicatrizava, ou melhorava o cansaço, ou os animais melhoravam a pelagem. Então eles percebiam que aquela água tinha alguma coisa de diferente. Eles não sabiam o que era, né? Mas eram... o cheiro. Exatamente, e eram águas já medicinais. Então, na verdade, porque nós temos vários lugares no Brasil que tem, né? Não é aqui só, né? Mas aí a gente... Aqui é melhor, viu, gente? Se for para visitar algum, pode visitar aqui. É o primeiro balneário do Brasil. Isso daí ninguém tira da gente. Mas uma coisa, é porque assim, eu já tinha ouvido uma história de que Poços foi fundado exatamente por isso, porque aí o gado passava aqui em Poços e aí... E é verdade. Chama Poços de Caldas, porque tinham essas caldas, essas poças quentes. E o gado passava e curava a pata mais rápido. Então isso procede. Exatamente, Potencialmente. Uhum. Pode ter um certo floreio nessa Exatamente. história, claro, né? Mas o que seria numa boa história se não tivesse um floreio, né? Exatamente. Então, mas assim, isso é real, não é floreio. Claro, tem um floreio, mas sempre na verdade Poços surgiu por conta das águas medicinais, com toda certeza. E a fonte Pedro Botelho chama fonte Pedro Botelho por conta do calor, do quente, né? Porque o botelho significa meio que um... larga a mão disso. Bom, pelo jeito, deixa quieto. Você nos próximos episódios, se alguém entendeu, né, deixa aí no comentário. Exatamente. Deixa não. Ótimo. Bom, tem mais alguma coisa que você quer contar para as pessoas sobre isso, que você acha que é indispensável das pessoas saberem? Ou tem que perguntar mais alguma coisa? Não, acho que eu tô contemplado, até porque eu acho que assim, de verdade, gente, assim, eu fiquei muito tempo sem ir nas termas, muito tempo assim, quando eu falo muito tempo, é muitos anos mesmo. A gente tem esse hábito, como a nossa cidade é muito turística, a gente tem esse hábito de não frequentar os pontos turísticos, né? Quase não sei, a gente não frequenta. Exato. E aí, um belo dia eu resolvi ir nas termas e frequentar e tomar um banho. E, gente, desde lá eu sou um frequentador nato, né, das termas. É claro que a disponibilidade de tempo é um pouco curta, mas assim, eu recomendo de fato, se você é de Poços de Caldas, melhora a dor nas costas, melhora a dor geral no corpo, melhora o cansaço, melhora espinhas, melhora. Não é só por isso, existe uma coisa do bem-estar mesmo, né? Independentemente do que especificamente, a sensação de bem-estar que a água mineral-medicinal te traz, ela é perceptível na hora. Então, assim, você não tá acreditando, não vou ficar aqui falando devagando aqui, porque vai lá, experimenta, se você não achar a mesma coisa, você me xinga. Isso. Tá tudo bem, não vou ter rancor. Então, assim, vai, experimenta. Se você não é de Poços de Caldas, venha para Poços de Caldas experimentar. Se não, se tiver um balneário na tua cidade, vai aí também, que também deve ser não tão bom quanto o nosso, mas não é brincadeira. Mas, de fato, assim, é uma experiência que vale a pena. E o ambiente das termas é um ambiente muito bacana, a gente tem um museu lá que conta um pouquinho dessa história das termas, dá pra você ver foto da construção das termas.
O ambiente em si é um ambiente muito bonito. Você Extremamente consegue, agradável, se você for com essa cabeça, com essa ideia, se você tiver ouvido esse episódio de podcast e souber que é um espaço para tratamento, você vai identificar algumas coisas que tem uma cara mesmo que remete a tratamento em saúde. Então, pés direitos muito altos, paredes que não dividem até em cima para facilitar o arejar, porque afinal de contas se tratavam pessoas doentes, então para dificultar a transmissão de doença. Né? Conhecer a mecanoterapia, enfim, então é um passeio que vale a pena, de verdade vale a pena mesmo, e tá muito bem conservado. O pessoal da Codente tem feito um trabalho muito bacana aí de conservação, fizeram uma reforma, dá para você fazer também o tour, dá para ir lá visitar as bombas embaixo do Leãozinho. Tem muita gente que não sabe que existe um embaixo do Leãozinho, então para o pessoal de Poços de Caldas, Fun Fact, tem um embaixo do Leãozinho, gigante, do tamanho do Leãozinho, só que embaixo, com um pé direito gigante, e aonde ficam as bombas, aonde fica até mesmo um mini museu também lá, então também vale a pena. Pergunta nas termas como é que faz para fazer esse passeio, é um passeio também que talvez valha a pena ir. É bem interessante. E, bom, é isso aí. Então, deixa aí pro pessoal as suas redes sociais, porque você, afinal de contas, também desenvolve um outro trabalho agora dentro do mercado imobiliário, então já deixa as suas redes sociais para o pessoal, já faz aquele merchan, e é isso. Eu tô como Geni Fraia no Insta e... F-R-A-Y igual... Y-H-A igual o meu, tá? Isso, então, o mesmo Fraia do... Geni com Y. Isso, Geni com Y, Geni Fraia. Isso. Muito bom. Mãe, muito obrigado por participar do podcast. Muito obrigada a você por ter me chamado. Foi tranquilo? Sossegado. O bicho não mordeu, né? Então tá tudo certo. Ela estava um pouco apreensiva com o que era um podcast. Se Exatamente. era um negócio muito cinematográfico. Isso, É meio cinematográfico, não é muito cinematográfico. É porque não. já viu, né? Sabe como é que é, né? A gente que é da Era Jurássica. Obrigado, mãe. Então obrigado por ter vindo aí. De nada, meu filho. E é isso, venham às termas. Tuas ordens. Boa. Venham que vocês vão gostar.